O santo do dia 18 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Helena e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de agosto. Santa Helena, de família plebreia pagã, nasceu em meados do século III, provavelmente em Draprin, na Britânia, no Golfo do Normandia, hoje Turquia. Essa cidade, mais tarde, foi chamada de Helópolis, em sua honra, pelo seu filho, futuro imperador Constantino. Segundo Santo Ambrósio, Helena exercia o cargo de estabulária, ou seja, estalajadeira, encarregada dos estábulos. A modéstia, delicadeza de Helena levaram ao jovem oficial Constâncio Cloro a apaixonar-se por ela. Apesar do seu nível social mais elevado, no entanto, quis casar-se com ela, uma plebreia, levando consigo para Dárdia, nos Balcãs. A jovem, que não tinha direito ao título honorífico do seu marido, foi uma esposa fiel. No ano de 280, no século III, em Násio, na Sírvia, deu à luz a um filho, Constantino. Constâncio, o esposo de Helena, consideraram-lhe obter junto a Galero o título de César, mas era preciso ratificar a sua elevação pelo novo sistema político da Tertacria. Por isso, os imperadores Diocleciano e Maximiano, em 293, no século III, obrigaram a Constantino Cloro a divorciar-se de sua esposa Helena e de unir-se em matrimônio com uma enteada do segundo Teodoro. Isso era possível porque a lei romana não reconhecia casamento entre nobres ricos e plebeias pobres. Helena foi obrigada a deixar-se a sua família e seu filho. Helena se fez pequena, afastando-se da família e do filho, que até então havia educado com dedicação e amor. Ela nunca desanimou, pelo contrário, permaneceu humildemente na sombra, enquanto Constantino foi elevado à corte de Diocleciano. Com a morte de Constâncio Cloro em 306, no quarto século, Constantino mandou buscar a sua mãe para junto de si na corte. Não sabemos quando se fez cristã, se ela que influenciou na conversão de Constantino ou se, como se escreve Eusébio de Cesareia, foi ele quem converteu a ela. Tornou-se uma cristã fervorosa e piedosa. Tinha-lhe muito amor e não lhe de encher de honras. Entre as suas primeiras medidas, o novo imperador mandou chamar imediatamente a sua mãe Helena, Flávia Júlia, a qual foi condecorada com o título de Augusta. As honras jamais influenciaram o seu coração, pelo contrário, estimularam a sua atenção inacta para com o próximo, que concretizou em dar esmolas, satisfazer aos necessitados matérias dos pobres e libertar os números pessoas da prisão e das minas e do exílio. Luminosa e contagiosa ao ponto de muitos perceberem a influência que teve na conversão do seu filho e na prolongação do Edito de Milão em 313, no século IV, que concedeu-se na libertação do culto aos cristãos após 3 séculos de perseguição. Dizem que Helena participava das celebrações religiosas usando roupas modestas para se confundir com a multidão e convidava os famintos para o almoço, servindo pessoalmente. Em 326, no século IV, um acontecimento perturbou a vida da família. Constantino mandou matar primeiro o seu
filho Crispo, por instigação da madrasta, Fausta, e a sua segunda mulher, também suspeita de acomodar sua honra. Diante dessa tragédia, com 78 anos de idade, Helena manteve firme na sua fé, fazendo uma peregrinação penitencial à Terra Santa. Ali mandou construir 2 basílicas na cidade de Belém, a Igreja da Natividade, e da Assunção, no Monte das Oliveiras. Essa enclave inspirou-se Constantino a construir também a Basílica da Ressurreição no Gólgota, ao mandar destruir edifícios pagãos e construir pelos romanos. Aconteceu uma peregrinosa descoberta da verdadeira cruz e o cadáver de um homem que já sobre o madeiro encontrou o milagre a vida. Os 3 cravos que perfuraram o corpo de Jesus foram dados por Santa Helena para Constantino. Foi um encastro na coroa de ferro, conservado na Catedral de Monza, como lembra que não existe soberano que não deve sucumbir à vontade de Deus. As preciosas relíquias estão guardadas hoje na Basílica Romana de Santa Cruz de Jerusalém. Santa Helena morreu no ano de 329, no século IV, aos 80 anos de idade, em um lugar edificado ainda moribunda. Foi assistida por seus filhos, que depois levou seu corpo para a Via Láptea, em Roma, aonde foi sepultada em um mausoléu em sua homenagem. O seu sacrógio profício ostrosório de Alatrão, no século XI, hoje está conservada no Museu do Vaticano. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de agosto. Em Palaterno, Lossar, na região da Itália, Santo Ágato, mártir no século II, no ano de 110. Em Útica, atualmente na Tunísia, os santos mártires de Massa Christa, faleceu de morte natural no século III, no ano 250. Em Mira, na Lícia, na atualmente Turquia, São Leão, mártir no século III, 250. Em Metz, na Gália, na Bélgica, atualmente na França, São Francisco, bispo, faleceu de morte natural no século IV, no ano de 380 de morte natural. Em Artes, na província atual da França, Santo Eunônio, bispo, que fundou os Eros de Prolígio, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 502. Na Britânia, na atual Turquia, o falecimento de São Macário, Eugênio Mosteiro de Pelesse, faleceu de morte natural no século IX, no ano de 850. No mosteiro de Cava, na Turínia, na Capânia, na região da Itália, o beato Leonardo Leres, extraordinário homem da paz, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1255. Em Ravenna, na Itália, o beato Raimundo Congresso, bispo, ilustre pelo seu zelo, prudência e caridade, faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1321. Em Mantua, na Normandia, na região da Itália, a beata Paula Montazieri, virgem abadesa da Ordem das Clarissas, faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1514. Na França, o beato Antônio Brasileri, presbítero e mártir, um pároco que durante a perseguição da Revolução Francesa foi preso em ódio à fé a Nosso Senhor Jesus Cristo e à Igreja Católica. Faleceu martirizado no século XVIII, no ano de 1794. Em Valdomero, na Espanha, o beato Francisco Ales Marte, presbítero mártir, convicto da Ordem de São João de Deus, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Bardraço, na Espanha, o beato Jaime Frautor Vioso e Atanásio Valdieta Libres, religiosos da Congregação dos Missionários dos Filhos
da Imaculado Coração de Maria, martirizado pela perseguição da Guerra Civil Espanhola no século XX, no ano 1936. Em Alcázar, localizado na província da Espanha, o beato Martinho Martinez Pascal, presbítero, martirizado no século XX, no ano 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Rafubul, localizada na província de Valência, na Espanha, o beato Vicente Maria Ezequiel Alcon, presbítero, martirizado na Guerra Civil Espanhola. Em Valdepeñas, os beatos mártires Félix González Bustos, Pedro Bridano Marais e Justo Alvarez Alcros, presbíteros da Diocese de Cordial Real, e 5 religiosos da Congregação das Irmãs das Escolas Cristãs, faleceu martirizado pela Guerra Civil Espanhola. Em Tevera, na Espanha, o beato Celestino José Afonso Vilar, Gregório Dias Pérez, Tiago Franco Maio, presbítero, e Abílio Sanches Lopes, religioso, todos da Ordem dos Pregadores, faleceu martirizado no século XX, no ano 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Seu Hugues, na Espanha, o beato Jacó Samuel e José Henrique Chamalão Odier, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Sacbay, também na Espanha, os beatos Honório Alfredo, Agostinho Pedro Calvoro, Olegário Argelo, Eudalbando Rodas Matias, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, martirizados no século XX, no ano 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Trojas, na Espanha, o beato Liberto González Nobielas, presbítero da Diocese de Toledo, martirizado no século XX, no ano 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Santiago, no Chile, o santo Alberto Húngaro de Cuenca, presbítero da Companhia de Jesus, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1952. Esses foram santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de agosto, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santa Helena, mãe do imperador Constantino.